a atividade do investidor anjo é aquela pessoa que aporta o seu smart money, o seu dinheiro e um pouco de conhecimento em projetos específicos, né? Eu era o office boy lá, com 11 anos, minha carteira assinada é de 11 anos de idade. Quando eu fui trabalhar nessa empresa, imagina um jovem, 19 anos, 20, cuidando de várias pessoas mais velhas. Então, ali foi uma escola, ali foi meu MBA. Eu tenho 2 livros de educação empreendedora. Sim. O primeiro foi Educando Filhos para Empreender, e o segundo foi Se Vira Moleque. O primeiro eles eram muito pequenos, e o segundo eles mais velhos. E agora tem que criar o terceiro, o Moleque Se Virou. E investir é servir na vida dos outros, querendo que os outros prosperem. Esse é o Papo Íntimo. Aqui na Intimidade de Casa eu recebo toda semana amigos que são grandes inspirações no mundo dos negócios e que causam um grande impacto na sociedade. A gente conversa sobre suas mais profundas motivações para ter realizado o que realizaram até aqui e quem sabe assim inspirar a tua própria trajetória. Esse é o Papo Íntimo. Hoje eu tenho o prazer de receber na minha casa o maior investidor anjo do mercado de startups brasileiro, mas ele também é escritor, educador, apresentador de um programa de TV que inclusive eu participei, que é o Pivotando, entre vários outros papéis. Seja muito bem-vindo, João Kepler. Que bom estar aqui com você no Papo Íntimo. Há muito tempo que eu queria, viu, participar aqui desse papo, estar aqui na sua casa. Você é muito simpática, sempre, uma querida. Imagina, obrigada. Eu adorei participar do Pivotando. Também foi quando a gente se conheceu, né? Sabe que eu queria começar esse nosso papo você explicando qual que é a diferença entre investidor anjo, né, que é o termo que é comum, e o anjo investidor que você usa. Bom, o anjo investidor é um pouco mais abrangente. A atividade do investidor anjo é aquela pessoa que aporta o seu smart money, o seu dinheiro e um pouco de conhecimento em projetos específicos, né? Então, o projeto ele não precisa só de dinheiro, o projeto ele precisa, uma startup, uma empresa, ela precisa de inteligência do investidor, uma espécie de mentoria também. E aí, a conotação do anjo investidor, que eu mudei um pouco, foi justamente para investir não só em um projeto, mas pode investir em mais de um projeto simultaneamente, pode investir em fundo, pode investir em empresa, pode investir mais tempo do que dinheiro, ou só dinheiro, ou seja, eu dei uma abrangência maior. Um conceito mais amplo. Mais amplo, à categoria do investidor anjo, propriamente dita. E criou uma marca registrada tua, né? Foi, inclusive eu fiz um programa chamado Anjo Investidor, que é uma espécie de... eu visitava as empresas e investia ou não naquelas empresas, e foi uma espécie de reality show, né, que rodou bastante, foram 3 temporadas, fiz na Rede TV, na Jovem Pan, e foi uma experiência incrível para mim de fazer o Anjo Investidor, e ficou, o João é o Anjo Investidor. Aí ficou o termo para você. Eu uso até hoje, né, o Anjo Investidor. Muito legal. Mas antes de chegar nessa parte, eu queria que você contasse um pouco da tua trajetória, da tua história. Você nasceu em Macapá, não é isso? Foi criado Foi longe, hein, Sandra? Foi criado em Maceió. Não. É isso? Não, foi criado onde? Não, em Maceió eu casei. Em Maceió você casou, você conheceu a sua esposa. Casei com a Lagoana, a mãe dos meus filhos, né? A Cristiana. Bom, eu nasci em Macapá, mas eu fiquei muito pouco tempo. Meu pai tinha ido para lá para trabalhar numa companhia elétrica, Chesf. Sim. E trabalhou, implantou toda na região a parte de eletrificação lá, em 1900 e bolinha. E logo na sequência ele também tinha uma empresa de prestação de serviço e foi fazer isso no Pará, em Belém. Então eu posso dizer que eu sou mais paraense do que amapaense. Sabe que meu pai falava que ele era paraense também. Bom, meu pai era libanês, mas ele quando chegou no Brasil, ele chegou no Rio de Janeiro, mas ficou muito pouco tempo lá e morou 5 anos em Belém do Pará. Belém do Pará. E até sotaque, bolinho, tudo. Galinha, essas coisas assim, açaí. Né? Açaí, égua. Né? Égua. Ele falava isso aí, falava. Égua. Não, ele não falava assim, mas ele quando alguém perguntava de onde você é, ele falava, sou Belém do Pará, sou paraense. Legal. Então, eu até os meus 16 para 17 anos, fiquei em Belém, desde muito pequeno. Então estudei lá, meus amigos de infância são de Belém, não de Macapá, né? Então só fiz nascer em Macapá. E depois disso eu fui para os Estados Unidos, fui estudar, terminei fazendo faculdade, fui estudar inglês, faculdade.
E Você aí, fez um intercâmbio? não foi intercâmbio, eu apliquei mesmo Você pra aplicou para a universidade. faculdade? Fui. Aonde você estudou? Universidade de Miami, UM. Legal. Né? Mas antes eu tinha feito vestibular normal, eu tinha entrado na universidade normal, mas o que eu queria era desbravar o mundo. Eu sempre fui à frente do meu tempo, eu sempre fui ousado, e essa ousadia me levou longe, né? Porque curioso, ousado, e eu fui buscar. Meu pai tinha condições, né? Minha família tinha condições, então eu não posso dizer que andei de ônibus ou que tive uma juventude complicada, não. Só que lá em casa a regra era não dar nada para ele, assim, não dava nada. Meu pai não me dava, mal eu tinha dinheiro para ir namorar ou para as festas, então eu tinha que me virar mesmo. A não ser para estudos. Hã? A não ser para estudo. A não ser para o básico, Tá. a não ser para o estudo. E uma das coisas, um dos fatores de eu ter ido para os Estados Unidos, ter ido embora, foi justamente um pouco de revolta, assim, por isso, né? É mesmo? Porque meus amigos tinham tudo e eu não tinha nada, né? Essa disciplina, né? Educação mais rígida. Que É você muito tinha. rígida. E meu pai não tinha um diálogo bom. Uhum. Né? Meu pai não sabia conversar, por exemplo. Hoje eu faço a mesma coisa que ele fazia comigo, com os meus. Com seus filhos. Só que eu tenho um diálogo, Sim. Eu explico. Você explica o porquê. O porquê, conversa. Naquela época os pais não tinham muita coisa de vai assim e acabou, né? Vai lá e faz. E foi assim comigo. E isso me gerou muita mágoa durante muito tempo. Dele, né? Dele especificamente. Tanto é que quando eu fui para os Estados Unidos, quem me ajudou foi minha mãe e meu irmão. Uhum. Um dos irmãos que eu tenho. Eu sou filho caçula. Vocês são em quantos? 6 ao todo. Também é outra coisa, né? Eram famílias maiores, né? Família grande. E aí, uma baita experiência, até que esse irmão que me ajudou, ele vendia madeira também, e ele vendeu madeira lá para Maceió. Uhum. Né, também. Ele montou uma filial lá, terminou que ele se apaixonou pela cidade, e um dos meus breaks da universidade disse, cara, vem aqui passar um dia comigo. Eu fui e fiquei louco por Maceió, assim. Adorou? Adorei, me apaixonei, só que eu me apaixonei não só pela cidade, também por uma alagoana. Por uma alagoana. Tem muita história aí para até... Mas terminei que um grupo empresarial estava precisando de um cara na área de informática, naquela época chamava CPD. Sim. Né, Centro de Processamento de Dados, piso falso, aquele negócio todo. E assim eu fui. E comecei a trabalhar, meu primeiro emprego foi com meu pai, na empresa dele, como office boy. Não era uma empresa do quê? Prestação de serviços de limpeza, vigilância, conservação. Facilities. Facilities, exatamente. E eu era o office boy lá. Tá. Com 11 anos. Minha carteira assinada é de 11 anos de idade. Nossa, e bem depois, cedo. Muito Hoje em cedo, dia, muito cedo. nem pode. Nem pode. Foi a primeira carteira. Depois eu fui já trabalhar nesse grupo, já com 18 anos, 19 anos. Mas ainda em Belém, Sandra, eu fiz muita coisa para ganhar dinheiro. Exatamente por isso que meu pai, como ele dizia, se vira lá e tal, aí eu datilografava trabalhos da escola, datilografava livros de escritores que queriam escrever, eu entregava coisa, eu vendia coisa, sabe? Aí fiz um curso de programação, comecei a fazer sistema de clínica, né? Clínica de odontológica, essas coisas. Então tudo isso foi mostrando o lado empreendedor e o lado de negócio. Não tinha necessidade, porque o básico eu tinha, mas era muita vontade, e eu via as oportunidades assim, ninguém tá fazendo, eu faço. Então sempre fui aquele cara, não quer fazer, deixa que eu faço, não quer fazer, deixa que eu faço. Ali tem dinheiro, sabe? Então eu sempre tive essa visão de que um lugar onde ninguém quer fazer, é ali que tem a oportunidade de você ganhar dinheiro. Porque ninguém quer fazer, você vai e faz e vai ser pago por isso. Fica a demanda, né? Existe a demanda, só que ninguém quer fazer, então eu ia lá e fazia. Enxergar essas oportunidades, né? De fazer um dinheirinho. Porque os meus amigos estavam todos bem nascidos, bem criados, bem resolvidos, com carro, com roupa Zump, com calça Zump, com, sabe? É da nossa época, era né? A marca da moda. Era Sim. Ocean Pacific, as roupas. Costume. Como é o nome daquele negócio? Aquelas carteira com velcro, né? Então tudo isso faz parte da minha juventude, só que eu tinha que comprar, eu não tinha acesso. Sacou? Meu pai não me dava. E ele era muito... E eles tinham tudo
Na festa do clube, eles eram as roupas E novas você e não eu tinha não. nada. As meninas mais bonitinhas, mas não sei o quê, era eles, eu não. Carro, não sei o quê, eles, eu não. Porque eu tava ali com o básico, né? E aquilo me incomodou muito. E acho que parte do meu incômodo enquanto empreendedor, enquanto um cara ousado, vem daí, sabe, Sandra? Isso foi a gasolina que você precisava para Mas eu não querer sabia, ter né? essa vontade. Na época você não Não sabia, você ficou sabia. com essa Pelo mágoa contrário, do teu fiquei muita pai mágoa dele, muita mágoa. e hoje se dá valor. E faz a mesma coisa com teus filhos. Então, quando o Theo nasceu, que é o meu de 25, engraçado, né? A gente tem 3 filhos, gente, e os 3 da mesma idade. Só que o João tem 2 meninos e uma menina, e eu 3 meninos, né? 25, 23 e 19, né? Isso. Quando eu tive o Theo, né, ele me recebeu. Aí eu fui levar o Theo para ele conhecer. Fui eu, a Cris, a minha esposa, a mulher da vida toda, comigo, né? Desde aquela época. Quantos anos de casado? 30, fazer 31 Olha. anos de casado. Mas tem mais 6, 7, sei lá, de relacionamento, né? Sim. Eu tenho 28 de casado. 28 de casado. É uma vida, não é? Uma vida. É maravilhoso. Maravilhoso. Eu adoro ser casado uma única vez. Eu também. Eu adoro, acho maravilhoso isso. Escolhemos certo. Escolhemos bem. Não, escolheu bem. Acho que ela escolheu bem. Modéstia à parte. Os meus meninos que dizem assim, meu pai é gente boa demais. Que bom. E aí ele foi me buscar no aeroporto e tal, aí foi deixar em casa, né, já o Theo recém-nascido. Aí ele, fica aí no carro. Aí bora vir ele comigo. Aí ele foi, andou assim no carro comigo. Aí ele disse, o que tinha aqui? Eu falei, tal coisa. Ele falou, o que é agora? Eu falei, não sei. Eu falei, pois é, quebrou. E não sei o que. Tudo que era coisa que na época era muito valor, sabe? Era filho de não sei quem, fulano de não sei o quê. Ele foi me mostrando onde estavam essas pessoas. Não existem mais os negócios, né? Ou o negócio, ou o menino tá trabalhando outra coisa, ou teve que se virar, enfim. Uhum. Depois, né? Mas na época eram tudo protegidos, né? E ele falou, aí eu falei, tá bom, não precisa mais me levar, já entendi. Aí ele falou, e você tá onde? E você? Eu falei, eu tô, né? Aí na hora olhei pro umbigo e disse, como é que eu tô, né? Tô bem resolvido, tô ganhando dinheiro, tenho meu primeiro filho, tô estruturado. Aí eu entendi o que ele queria. Aí na hora ele virou meu herói ali. Aí ele virou meu herói. Assim, tudo que ele fez foi para me deixar incomodado, desafiado e nessa condição de buscar o meu próprio destino, ser protagonista, sabe? Então ali eu já estava com um entendimento mais técnico das coisas, eu já estava mais maduro. E ali, cara, minha relação com ele transformou completamente quando o meu filho, o Theo, nasceu. Que legal. E a tua mãe? Como que era? A minha mãe era uma guerreira vendedora, ela era sempre aqui, assim, ela não ficava esperando ele dar dinheiro, sempre foi buscar, ela fazia da nossa casa às vezes brechó, bazar, sabe, mas não precisa disso, eu me lembro, ele fala, não precisa disso, mas eu quero, tem meu dinheiro, não preciso de você. Também tinha essa vontade de realizar e de não depender, né? Tinha vontade de ter seus próprios negócios, sua própria coisa. Ela fazia treino, ela gostava muito de culinária, fazia curso de culinária, ela ministrava curso de chocolate, montou uma empresa de chocolate, tipo, Forma, sabe, chocolate, enfim. Minha mãe sempre foi, aí depois ela teve uma loja. Minha mãe sempre foi o braço mais empreendedor, meu pai mais empresário. Sim. E minha mãe mais empreendedora lá de casa. De criatividade, de se virar, né? De criatividade, de criar coisas, de fazer coisas. Quantas vezes vi minha mãe virando noite e tal, fazendo coisa, pensando nos projetos dela, assim, sabe? E meu pai muito empresário, muito daquilo, o certinho dele. Legal. Não é que empresário não é certo, mas... Não, sempre tem os desafios, ele é resiliente, né? Mas mais estruturado, digamos assim, tá. Né? Minha mãe era ela e ela. Entendi. Vai, digamos. E os teus irmãos também seguiram nesse rumo do empreendedorismo? Não. O meu mais velho, carreira, executivo. Foi empresário, não deu certo, virou carreira. Hoje trabalha, também ainda hoje, o mais velho. Nós somos 6 ao todo. Todos vivos, todos... as mulheres ficaram donas de casa. Tá. Também elas têm atividade, mas mais dona de casa. O meu irmão foi para Brasília, o da Madeira, e então está no outro tipo de mercado. Então acho que é isso.
né? E aí, como é que foi a tua trajetória até criar a Bossa Nova? E Bom, conta um pouco da história da Bossa Nova. legal. Então, quando eu fui para Maceió, eu fui para a área de tecnologia. E é uma coisa que eu já fazia, né? Eu, por exemplo, na universidade, eu ia para o laboratório e ganhava dinheiro ajudando os caras que iam pesquisar lá. Então, eu ajudava as pessoas nas pesquisas. Então, aprendi muito. Sempre fui curioso. Quando eu fui trabalhar nessa empresa, imagina um jovem, 19 anos, 20, cuidando de várias pessoas mais velhas. Então, ali foi uma escola, ali foi meu MBA. Então, eu aprendi, por exemplo, computadores. Os computadores eram todos numa sala, não era descentralizado. Então, eu tive aquele papel de descentralizar, levar os computadores para cada departamento, interligar em rede e tirar do mainframe, aquela coisa toda, downsize. Então, eu tive muita experiência com isso e terminei sendo uma referência na região em fazer isso e fui fazer para outras empresas, montei uma consultoria. Saí da empresa, montei uma consultoria, que era o que eu queria, né? Aí depois montei uma software house e fui empreendendo como mais empresário e fiz muita coisa até que fui procurado por um grupo de concessionárias para fazer um sistema para concessionária. E daquele sistema eu me apaixonei por uma área da empresa de vendas, terminei pegando um pedaço dessa área de vendas, de carro, de consórcio, sei lá o que, montei uma empresa de vendas. Essa empresa de vendas terminou virando vendas de eletrodoméstico, direto da fábrica. Essa software, terminei criando outro software para fazer eles terem crédito, tipo um cartão de crédito deles, terminou virando uma empresa de convênio, cartão de crédito na região, gigante. Então, saí montando negócios paralelos, né? Ligados a software. Com software como base. Com software como base. Então, esse cartão de crédito ele foi muito importante na região. Ele tinha quase 300 mil plásticos, com descontava em folha. Então, eu fui muito à frente do meu tempo, sacava no banco 24 horas, comprava no Pão de Açúcar, assim, sabe? Sim. Então, imagina um BIM registrado na Inglaterra, um cartão bem... Eu fui muito à frente. Eu recebi proposta para vender, não vendi. Que ano era isso? 2002, 2003. Tava bombando essa história de cartão customizado, customizado, né? co-branded, né? Eu me lembro que eu era a tubaína dos cartões de crédito. Né? O time de futebol tinha a marca da minha empresa. Legal. Enfim, estava tudo acontecendo muito rápido. Então eu tive esses negócios, saí montando empresa, montando negócios e comecei a errar, não estruturar a empresa, confundir faturamento com lucro, investir mais do que podia, mais marketing do que resultado, e essas coisas todas que esses tropeços que o empreendedor arrojado faz, né? Vai lá, se joga num penhasco. Que é importante também, né, João? Porque a gente aprende muito com esses erros, não é? Demais. Eu acho que eu erros são professores, né? Só sou o que eu sou hoje graças aos erros que eu cometi. Não oriento ninguém, Sandra, a errar o que eu errei, tá? Não, passar por isso não precisa, né? Se a gente pode estudar. E por isso a modelagem, por isso você ouvir podcasts como esse, você participar de eventos, você ouve muita experiência real. Né? Porque a vulnerabilidade da gente, ela é contada. Ela antigamente era escondida, sabe? Você não podia ser vulnerável, você não podia contar seus erros. Verdade. Hoje você fala abertamente. E um podcast como esse é uma oportunidade de você falar coisas que geralmente você não conta, não fala. Né? Exatamente. E aí as pessoas entenderem os erros que podem acontecer, os acertos também para poder inspirar e não repetir os mesmos erros, né? Não repetir, e se for cometer erro, que você vai cometer, mas erros novos. Que você vai cometer. Mas não dá para você ser infalível. Agora eu não vou mais cometer erros, agora eu não faço mais nada errado. Não é verdade. Não existe. Não é verdade. O que vai acontecer é que você mais maduro, você vai errar menos. É isso. Não é que você vai ficar mais comedido. Eu digo que é o caminho do meio. É o caminho do meio do mundo dos negócios, né? Quando o extremo é muito perigoso. Quando você é muito arrojado, você esquece e negligencia caixa. Quando você é muito caixa, você negligencia vendas. Então não é que você vai ficar, não é um cara mediano, mas você pode ir no extremo, mas você não pode permanecer lá, sabe? Você não pode ficar no extremo. Você tem que sempre ficar aqui e entender e ter discernimento e consciência onde você está. Então isso só vem com amadurecimento. Só vem com experiências, só vem com muita milha rodada.
É isso. E o que a gente tenta falar hoje, aí foi o que eu tentei replicar para os meus filhos, foram duas coisas, assim. Primeiro que eu tratei meus filhos como meu pai me tratou, com muito mais carinho, com muito mais amor, com muito mais conversa e diálogo. Então criei um ambiente empreendedor dentro de casa, desafio, né? Eles não tinham mesada, nunca tiveram nada garantido. É mesmo. Sempre foi o se vira moleque lá em casa, sempre foi. Que é o nome do teu livro, né? É o que nome você me deu esse livro. Eu tenho 2 livros de educação empreendedora. Sim. O primeiro foi Educando Filhos para Empreender, e o segundo foi Se Vira Moleque. O primeiro eles eram muito pequenos, e o segundo eles mais velhos. E agora tem que criar o terceiro, o Moleque Se Virou. Ah, legal, hein? Pra gente saber o resultado, né? Exatamente, dessa estratégia. Moleque se viraram. E eu procurei criar dentro de casa exatamente esses desafios que o meu pai fez comigo, só que ele não sabia exatamente o que estava fazendo. Hoje eu tenho consciência de como fazer. E aí deu certo. Deu, né? Todos eles são orientados a negócios, todos eles ganham dinheiro, todos eles são independentes financeiramente, até a de 19. A 19 é mais poderosa que os dois. É mesmo? Ela é mais poderosa, assim, ela é uma mulher poderosa, sabe? E a mulher? E a mulher é poderosa. E eu queria que ela fosse a primeira, né? Que eu sempre quis ter uma menina primeiro. Por quê? Porque eu queria, eu tinha aquele imaginário chamego, carinho. Eu não fui um filho tratado com muito amor, né? Com muito abraço, a disciplina beijo. Era diferente, né? Naquela época. Era diferente. Eu não tive muito beijo, abraço como os meninos têm da gente, né? Mas eu queria fazer isso. Só que eu tive que fazer com o Theo, né? Que foi o mais velho. E aí veio a Maria só no final. E você sabe que ela nem é tão chamegosa comigo como eu queria que ela fosse. É mesmo? Ela é meio... Hoje é mais abraça, mas antes, quando ela era pequena, ela pai, não. Que mico, para. Hoje ela é mais carinhosa. E aí, eu fui escrevendo isso baseado na minha experiência, mas as coisas, a minha história empreendedora, ela foi acontecendo. Aí, eu não vendi a empresa de cartão, terminei tendo que fechar a empresa de cartão, porque eu comecei a dar crédito para prefeituras, governo de estado, essas coisas, e eles, você sabe como é, né? E me dei mal na época com isso, quase quebro, mas enfim, foi uma época que eu tive que fechar, senão o problema ia ser muito maior. A empresa que eu representava, os americanos compraram, e aí mudaram a regra, e, enfim, de vendas. Então as coisas foram acontecendo, até que, em 2008, eu era muito ligado a eventos também, tinha um site de venda de ingressos também. Também tecnologia, um e-commerce de serviço de ingresso. Sabe esse site de venda de ingresso? Sim. No Nordeste ele era um dos maiores, um dos melhores, era um grande... Como chamava? Show de ingressos. Tá. E aí eu fui buscar, me disseram que tinha dinheiro para esse tipo de e-commerce. Eu não sabia que era startup. Eu fui buscar lá no Silicon Valley, eu já tinha ido lá, né? E apliquei para um fundo e fui buscar, e fui apresentar essa empresa para esse fundo. E chegando lá, nessa apresentação, eu mostrei aquilo que eles não queriam ver. Eu mostrei só coisas que eu achava importante. O que era? A fachada do prédio, do escritório, funcionário fardado, carro plotado, sabe essas coisas assim? 3 escritórios. Eles não queriam ver isso. Eles queriam ver meu resultado. Número, projeção, propósito, KPIs. Eu não mostrei nada disso porque eu não sabia o que era isso. Então foi um pitch falho. Totalmente. Eu recebi um não gigante. Posso falar palavrão aqui? Pode. Recebi não um feedback, recebi um feedback. Ótimo. Não foi nenhum feedback, foi. E aí um deles me chamou para conversar, para tentar me explicar o que era o Silicon Valley, o porquê que eu tinha recebido um não. Só que ele me fez 2 provocações, 3 perguntas que transformaram a minha vida. Por que você não faz, ao invés de você vender ingresso, por que você não aluga seu sistema para empresas que vendem ingresso? Ou para festas, produtor de festa, com a cara deles e você, o seu sistema por trás. Mas por que isso? Por que eu daria meu sistema para ele? Não, porque você não vai ter o custo de aquisição, o seu CAC é menor. O que é CAC, né? Certo, então vou alugar meu só e vai me pagar com... Não, você não cobra 10%, você vai cobrar 4%. E deixa ele ganhar 6%. Mas você não vai ter custo de nada. Você não precisa de tantos funcionários, você não precisa disso, não precisa... Nunca tinha pensado sobre isso.
A outra é, por que você não vira investidor anjo no Brasil? Já que não tem lá. Por que Eu você falei, teve o que é que investidor viajar anjo? até o Silicon Valley? Por que você não faz, você não cria lá? Ele falou, eu sei que no Brasil tem venture capital maiores, que faz série A, mas não tem de anjo. Eu não conheço. Você conhece? Eu falei, não sabia. O que você faz aqui? Não, sou funcionário de uma empresa e sou cotista do fundo. Eles me chamam pro comitê. Hã? Como é comitê? Como é que é cotista? Aí eu não sabia de nada disso. Sabia nem como é que funcionava um fundo, Sandra, não sabia nada. Ele me chamou para uma conversa, continuar a conversa, ele gostou de mim, no outro dia ele foi no café no meu hotel, no café da manhã, enfim, Sandra, e aí começou a conversar, gostou, desenhou o Silicon Valley, me explicou tudo. História longa, curta, e comecei a investir com ele, pouco dinheiro, ele me explicou que não precisava de muito dinheiro, e voltei para o Brasil e fui nas universidades procurar projetos, nas empresas júnior, e comecei a ser o anjo desses caras, desses jovens. Que legal, começou assim então. Isso assim, isso em 2009, 2010, 2011 eu já me considerava um profissional. Tinha um livro bem famoso chamado Venture Deals, estudei esse livro, continuei me relacionando com ele, fiz um exit com ele, esse dinheiro não voltou, ficou lá investindo em mais, porque nos Estados Unidos, não sei se você sabe, tem mais dinheiro que projeto, e você precisa ser convidado a investir em alguns bons negócios. Aqui não, aqui é mais projeto que dinheiro, e qualquer dinheiro é dinheiro, né? Lá não. Então ele me convidava para fazer investimento com ele. Então em grandes projetos eu entrei, em grandes negócios. E fruto do exit, do dinheiro que eu ganhava, né? Legal. Então de 25 mil dólares foi para 100, que foi, pronto. E aí, em 2012, e como eu era especialista em e-commerce e tal, eu falava nos eventos de e-commerce Brasil, esses eventos. E aí aí comecei a dar palestra sobre isso. Sobre e-commerce, sobre tecnologia, e paralelo o Anjo começou, né, os projetos. E aí você ficou mais conhecido, então talvez mais acessível, né, as pessoas te conheciam. Exato, então quando eu ia para o interior de algum lugar falar sobre e-commerce, eu procurava quem são os caras que têm projetos de tecnologia aqui. Sim. Aí comecei a ser o anjo dessas pessoas. Legal. Entendeu? Aí comecei a pegar, aí em 2013 resolvi escrever 2012 para 2013 escrevi um livro, O Vendedor na Era Digital, do clique a clique, do porta a porta ao clique a clique, e foi um sucesso pela editora Gente, um livrinho pequeno, já falava, hoje, um dia desse eu recebi esse livro todo rabiscado, muito atual, falei de metaverso nesse livro, olha que loucura. Olha, em 2012? Metaverso, 2012, 2011 para 2012. Cara, muito assim, visionário. Eu escrevi coisa ali que eu nem imaginava que eu tinha escrito. Bom, e aí, em 2014, você perguntou da Bossa Nova, né? Comecei a fazer investimento, acumulava já quase 40 negócios, 40 e poucos. Já tinha um nome essa empresa? Não, nada, era na física. É na física. Na física. Bom, só que, sabe a história do B2B, B2C que o cara me falou? Eu fiz aquele disse no show de ingresso. Você fez. E aí eu fiquei muito mais livre, porque a empresa saiu de 4 escritórios para com 3 pessoas. Tá. Só que eu passei a ganhar muito mais dinheiro. Então, geração de caixa do negócio passou a me ajudar a investir. Ótimo. Entendeu? Então, as palestras me ajudaram a investir. Eu sou um self-made man, eu não tenho herança. Sim. Tá? Meu pai não me deixou herança. É mesmo? Ele não me deixou herança. É claro, tem lá o patrimônio e tal, mas eu digo que é até lá. Mas não foi assim, não me dê... Isso também te magoa? Não, pelo contrário. Isso também foi bom. Te estimulou para você construir o teu, para você se sentir realizado de ter construído. Eu só falei isso só para ficar claro que o dinheiro de investimento não veio... Veio do que você construiu. Então eu faturava e investia, sabe? E eu passei a entender que eu precisava empreender no negócio dos outros, não mais no meus. Passei a entender que eu não precisava mais empreender nos meus negócios. E aí aquilo se chamava investimento. E o investimento, ele se dá quando você entende que quando você empreende um negócio do outro, você passa a servir. E investir é servir na vida dos outros, querendo que os outros prosperem. Então, essa chave, essa coisa aconteceu muito forte em mim lá para 2013, quando eu escrevi esse livro. E ali eu digo que foi a minha virada, sabe? Foi quando eu realmente comecei a ver que valia muito a pena fazer isso. Você pivotou. Eu pivotei. Indo pro nome do seu programa. Eu pivotei. E em 2014 encontrei um outro cara que fez a mesma coisa, só que ele estava no sabático, porque
Ele tinha tido filhos gêmeos de uma mulher baiana que ele tinha casado, morava em Salvador. Só que ele também tinha 20 e poucos negócios. Ele chama Pierre Sherman, da família do barco, do veleiro, sabe? Uhum. Só que o Pierre é um VC mesmo. Pierre sabe mesmo. Ele é um dos caras que mais entende Venture Capital que eu conheço. Ele é meu mestre, né? Então... Esse cara do Silicon Valley que te deu todas essas dicas, ficou meu amigo até hoje. Ficou teu amigo? Legal. Como é o nome dele? Andy. Mas o Pierre foi o cara que colou comigo, né? Aí a gente foi fazer... Ele, pela família Sherman, foi fazer um evento em Fortaleza. E eu também estava falando lá nesse evento. Terminou que a gente se encontrou. Já se conhecia, assim, mais ou menos. Aí terminou que a gente foi para um restaurante e disse, cara, por que a gente não junta as escovas? E ficou nessa, assim, você faz, eu faço, eu quero... Então, de 60 e pouca empresa, nasceu a Bossa Nova, com 50 empresas. Então, a gente juntou um pouco de dinheiro, um portfólio, 50-50 percentual e fomos embora. Assim, com um sonho grande de investir. E hoje são quantas empresas investidas? Uau, mais de 2.000 investimentos, são mais de 1.700 empresas. Que demais. Né? Isso é uma história longa, curta, né? Mas começou assim, começou num jantar, um sonho grande, por quê? Eu dizia assim, Pierre, o que a gente precisa? Porque lembra, eu não era um VC técnico, eu tive que aprender. Sim. E o Pierre me ensinou muitos livros, e o Andy, isso que me ensinaram. E aí, logo depois que a gente abriu a Bossa, em 2015, eu disse, cara, eu preciso escrever sobre isso, porque o que eu aprendi é tão rico, é tão valioso, e o Smart Money vale tão a pena que eu preciso escrever sobre isso. Eu já tinha alguma experiência de livros, lembra? Uhum. O brasileiro precisa entender o que é isso. E aí escrevi o Smart Money. Acho muito legal essa tua cabeça de compartilhar. Sabe, João? Porque a gente aprende muito na nossa jornada e eu acho muito generoso. Eu também estou aqui compartilhando essa história maravilhosa com os nossos ouvintes para inspirar. Porque tudo que você viveu pode dar uma ideia de virar uma chavinha na cabeça de alguém, do mesmo jeito que o teu amigo Andy, né? Hoje teu amigo te virou uma chavinha. Eu digo que uma pergunta bem feita, a resposta pode transformar a sua vida. Não é? Eu acho demais isso. E é isso que me move também, é bem o propósito desse podcast, sabe? A gente trazer histórias reais, histórias verdadeiras que possam inspirar a trajetória de quem está ouvindo aqui a gente. Muito bom. Esse é um veículo gratuito democrático, genuíno. Assim, você extrai coisas, a gente fala coisas que geralmente não se fala em coisas mais técnicas, digamos, mais engessadas, né? Como o meu programa. Meu programa é um pouco engessado, porque eu tenho dentro de um contexto... Todo tem o seu valor também. Exato. É fantástico o teu programa. Eu assisto, não todos, mas eu procuro assistir quase todos os episódios. Sempre a gente aprende alguma coisa. E eu quis fazer esse podcast aqui em casa, porque eu acho que é isso, uma conversa gostosa, onde eu tenho certeza que aqui você falou detalhes que talvez você nunca falou em outro ambiente, às vezes num estúdio frio. Eu não tenho essa intimidade, digamos, nem esse conforto de dizer, cara... Né? Porque é um papo de uma sala, né? Então, isso ajuda bastante o contexto. Mas, enfim, são coisas que podem, se a pessoa estiver ouvindo, eu digo, desarmada, ela extrai algo muito importante para a vida delas, de todas as entrevistas. E isso, eu não tinha acesso a isso, Sandra. Eu não tinha acesso a esse tipo de conteúdo. Você não teve, eu não tive. Não tive. Isso, então, você acha que te motivou a escrever, a falar sobre isso? Foi. Então, eu tinha essa vontade. Como eu convivia com muitos empreendedores e vi que a faculdade tradicional não ensinava isso, eu digo, cara, eu preciso compartilhar. E foi quando nasceu o Smart Money, que é como captar investimento, porque eu via a dificuldade dos empreendedores em captar recurso, de saber o que é KPI, o que é essas coisas. E eu falo fácil, falo simples. Então, eu traduzia tudo tecnicamente que as pessoas me ensinaram para uma linguagem acessível. Linguagem totalmente acessível. E esse livro me ajudou muito a propagar e a democratizar o acesso ao capital, porque é o primeiro livro em português que fala de Venture Capital. Com um termo, apesar de ser em inglês, mas Smart Money é mais fácil de entender. Dinheiro inteligente. Sim. Que não é só dinheiro, é dinheiro com apoio. Então, o Smart Money eu popularizei ao conhecer essa marca. Foi o primeiro livro da editora Gente em inglês, com título em inglês. E esse livro tem quase 12 milhões de downloads. Uau! É impactante, assim, 12 milhões de pessoas, Mega best-seller. É um mega best-seller. Ele não só de livros vendidos, impressos, que é muito,
mas em termos de downloads, de acesso, né? Esse livro é distribuído nas escolas, em todas as primários, secundários, sei lá, tudo. É bem entregue e distribuído para os alunos entenderem como é que se monta negócio na era digital, como é que é essa nova economia. Uhum. E como faz um pitch também, né? Não, tem como faz um pitch. Eu quero saber o que te atrai hoje num negócio, como você avalia um novo investimento? Antes de falar do pitch, assim, até para contextualizar o pitch, as pessoas me verem muito, e enxergam muito, e não tenho dúvida disso, a gente fica muito linkado ao mundo das startups, né? Eu, por exemplo, como eu escrevi Smart Money, O Poder do Equity, todas essas coisas, esses livros todos, fui premiado anos consecutivo por melhor anjo, melhor investidor anjo do país, essas coisas todas. Invisto em centenas e milhares de empreendedores, mas eu queria deixar claro aqui que não é só para startup. Então o pitch, ele não é só para startup, uma empresa com base tecnológica, sabe? Uhum. Hoje a gente vive um negócio chamado nova economia e essas ferramentas, os aplicativos, eles ensinaram muito a comunidade ou a sociedade. Então todo mundo sabe o que é um iFood, todo mundo sabe o que é um WhatsApp, né? O Facebook, que era uma rede social, hoje é uma ferramenta, o Instagram é uma ferramenta. Então o conceito de ferramenta e o conceito de... Isso entrou nas empresas de uma maneira irreversível. A inovação entrou nas empresas de uma maneira irreversível. Então hoje, quando eu falo de pitch, eu queria dar um espaço maior, porque você é empresário, você faz pitch o tempo todo. Você faz pitch para vender o seu serviço, faz pitch para captar investimento para a tua empresa, captar um sócio. Pra contratar um fornecedor. Um colaborador. Um colaborador. Ou seja, o pitch está na nossa vida, então não é só para startup. A startup nos ensinou muito. Eu tenho um livro que eu escrevi, que também é best-seller, chama O que as startups ensinam às empresas. Né? O que está por trás das empresas valiosas, né? Eu já quero todos os teus livros, João. Tenho 10 livros. Já me vendeu, olha o pitch que ele está me fazendo, já me vendeu uns 3 livros. Queria eu que eu ganhasse dinheiro com o livro, ia ser ótimo. A gente ganha tão pouco autor de livro, né? Livro é legado, né? Livro é uma... e todos os meus livros, eles são assim, o momento que eu estou vivendo, o que eu estou escrevendo. E meu novo livro é o Caminho do Meio no Mundo dos Negócios, que eu acabei de explicar. Esse é meu novo livro que eu estou escrevendo. E aí, esse livro, exatamente isso, o que as empresas precisam aprender com as pequenas, o que as pequenas precisam aprender com as grandes. Então, o que as pequenas precisam aprender com a grande? Controle, processo, governança, compliance, enfim. Tudo isso é estrutura, conselhos, estrutura que a grande empresa tem, que as pequenas precisam modelar e fazer também. Não é só a grande empresa que tem que ter conselho. Não. Mas hoje é normal, mas não era há 3, 4, 5 anos atrás. E o que as pequenas empresas, as grandes empresas precisam aprender com as pequenas? Gestão ágil, modelo de negócio, camada de serviço, plataformas de negócio, motor de crescimento, sabe? Tudo isso que mostra que inovação não é uma área cheia de ping-pong, piscina de bolinha, e não é área de descompressão. Inovação é resolver problemas internos através também da tecnologia, usando a nova economia. Então, o pitch, tudo isso que eu te falei para te explicar que o que precisa ter no pitch. Então, primeiro para que você quer o pitch? Você vai fazer para quem? Né? Então, se é um pitch para captar investimento, eu sou investidor, você é uma empreendedora, a primeira coisa que eu gosto de ver é por que você está fazendo o pitch. O propósito. Exatamente. Por que o pitch? O pitch é para resolver um problema? Eu resolvo um problema? Tá bom, então o pitch começa assim. João, sabe aquele problema tal? Eu resolvo assim. Eu descobri um negócio que resolve dessa forma, faz isso, no estágio tal, eu tô validando assim, ou já validou com resultado tal ou não, meus competidores no mercado são esse, acabou. Quanto tempo deu isso? É rápido. 30 segundos? 40 segundos. Que então, é o porquê do teu negócio. É o porquê. O então, Golden Circle lá do Simon Sinek. Exatamente. Então, o Simon Sinek ensinou isso lá atrás, né? O Golden Circle, sei lá. Circle. Ué, o nosso americano ali vai dizer. Tem um americano aqui do lado. Aqui. E aí, se você começa com isso, muito claro, você conquista, porque você atrai atenção. Sandra, sabe aquele problema tal? Eu resolvo assim.
Ou eu posso resolver assim? Porque empreender é resolver problema, É. né? Você tem que resolver um problema da sociedade, de algum cliente, e você precisa resolver os problemas internos da companhia também, né? Mas o porquê é resolver um problema que alguém pague um dinheiro para Exatamente. te remunere para resolver esse problema. Mas infelizmente os empresários acham que é diferente. Sabe, os empresários dizem assim, cara, eu tenho uma estrutura assim, eu conquistei isso, um prêmio não sei o quê, fiz isso. O empreendedor, ele não precisa dizer para mim, eu sou formado em Harvard, eu sou não sei o quê. Isso, cara, isso faz parte. É os teus atributos, mas qual é o teu track record? Para mim é don't to hate, don't to high. Lá no Nordeste é assim. É tipo assim, cara, quanto mais sufoco você passou na vida, menos chance de errar você tem. Sacou? Ah, João, tô no Serasa, eu não sei se você vai investir em mim. Qual é o problema? Você tá por má fé? Não. Porque eu investi tudo que eu tinha, vendi meu carro, não paguei. Ah, pois é, então bora tirar você do Serasa. Sacou? Então, quando um empresário quer fazer um pitch do negócio dele, não pode ficar, não é sobre o tamanho que você tá, sabe, o prêmio você ganhou, é sempre o porquê você existe. Por que você acredita que quer vender essa clínica? Por que você quer vender sua clínica? Para quem que vai comprar? Por que alguém compraria sua clínica? Ou, para que você quer esse dinheiro? Sabe? Então é sempre o porquê. Ah, eu quero expandir. Beleza, mas expandir por quê? É só porque você vai ter mais um prédio? Ou você vai faturar o dobro? Não, mas o que está por trás disso? Quantas pessoas você vai atender a mais? Como você vai prosperar na vida das pessoas? Quanto você vai reduzir de preço e vai aumentar de valor? Sabe, tem outros atributos que hoje é importantíssimo que o empresário tradicional entenda. Não é crescer, por ego, né? Muitas vezes tem muita gente que quer crescer, eu quero ser o maior, né? Mas você não tem que ser o maior. Você tem que ser relevante. Você tem que ser relevante para quem você quer, para o seu público. Para o seu público específico, não para todo mundo. Né? Se você sabe qual é o teu nicho, qual é o teu público, você tem que ser o melhor para ele e não para você só. E se você for o maior, é consequência. Exato. Então, as pessoas, os empresários querem ser o maior, sou não sei o quê, sou isso, sou aquilo. Cara, eu acredito que melhor, nesse sentido, é mais importante do que maior. Concordo com você. Concorda? Concordo 1000%. E aí, o pitch, ele vem disso. Então, o que é que eu gosto de ouvir? Depende. Se for para eu entrar de sócio, é uma coisa. Se for para investir, é outra. Se for para eu te ajudar com mentoria, porque nós não temos tempo, sabe? Então, a quantidade de pedidos que chega para mentoria é muito grande. Eu só tenho um treinamento e um podcast. Um treinamento para empresários, a cada 2 meses, para 50 empresários. Tá. E não é startup, são empresários. Empresários tradicionais, basicamente. Eu gosto muito de falar com um cara que tem uma rede de posto de gasolina, sabe essas coisas, uma indústria, uma fazenda. Eu gosto muito de falar com eles, para mostrar a eles o caminho da nova economia e como ele pode usufruir disso. Como ele pode captar, crescer, né? Você faz quantas turmas por ano? Não, são a cada 2 meses, são 6 turmas. Tá. São 6 turmas só. E é um braço importante esse de educação para você, né? Bom, a gente falou dos livros, agora tem então, braço de educação, mas não é, a educação não é uma fonte de receita escalável para mim, entende? Tá. Então, senão eu ia para online, eu fazia cursos online. Mais pelo teu propósito de existir mesmo, tá totalmente ligado, porque parte desses 50 empresários eu termino investindo. Olha só. Então, eu também tenho um interesse meu nesse treinamento. Eu filtro muito nesse treinamento os meus futuros sócios ou futuros negócios que eu vou investir. Então fica a dica aí, se você quer ser investido pela Bossa Nova. Não é a Bossa Nova. Leva pra Bossa também, mas a Bossa, ela hoje ela roda sozinha, né? Tá. A Bossa ela tem uma estrutura enorme, que ela roda sozinha e tem um time lá. Eu não sou mais CEO da Bossa. Eu fiquei como CVO, Visionary Officer. Legal. Eu sou CVO da Bossa. Foi difícil deixar, né, o filho. Eu sei como que é. E virei CVO o ano passado. Hoje tem um executivo profissional contratado, 1 ano para contratar, mas deu certo, tá lá trabalhando. E eu digo que depois desses 8 meses fora, quase 1 ano, eu digo que eu tô mais para CDO do que para CVO, sabe? O que é CDO? DO é disnecessary. Mas esse eu acho que deveria ser o propósito de todo empreendedor. Você ser desnecessário. A estrutura tem que rodar sozinha.
E não é fácil. Não é fácil. E isso É um não nível é de fácil. consciência elevado, né? Você concorda que... Nível de consciência elevado, mais um desprendimento de ego, né? E tem que criar um senso de dono em todo time, não só no CEO, né? Acho que todo time tem que se sentir comprometido, tem que se sentir empreendedor, intraempreendedor dentro da tua empresa para poder realizar o que você realizaria, né? E isso é muito cultural. A cultura é uma das coisas mais importantes no mundo empresarial hoje, né? E isso, acho que tenho certeza, eu dei um belo sinal de cultura, de desprendimento, desapego, e funcionou muito bem, o time está muito motivado, e eu vira e mexe, eu estou lá sempre à disposição, mas eu não fico mais, meu escritório é outro, né? Eu fico no outro escritório, que foi a história da família, né? Então eu tenho, eu tenho um veículo de investimento de negócios mais tradicionais, né? Eu tenho outros negócios tradicionais, e as startups continuam a bossa. Então, startup é bossa, e esses negócios mais tradicionais, ligados à nova economia, fica nesse veículo. Entendi. E esse veículo sou eu e minha família, né? Tá. E a gente juntos investe e entra em negócios mais tradicionais, digamos. Aí tem uma empresa de bateria, recuperação de bateria de carro elétrico, aí tem assim, uma hamburgueria, aí tem várias coisas que a gente tem lá, que o nosso conhecimento ajuda ao crescimento, sabe? Não é muito mais só sobre dinheiro hoje em dia, é muito mais de apoio, de levar do ponto A para o ponto B. Sim. E aí os teus filhos estão com você? Estão, cada filho meu, assim, é um capítulo à parte importante, né? Cada filho meu tem uma atividade econômica fora, né? Fora da família. Tá. A exigência é que a família seja 30% dona dos negócios dele. Entendeu? Sim. Então, e eu fico revezando a gestão a cada ano, cada 2 anos. E estou preparando a minha de 19, ela está querendo, né? Não estou preparando, ela está querendo para ela ser a gestora no futuro, porque mais a praia dela, ela tá mais ligada à gestão de venture capital, sabe? De private equity, ela faz uma faculdade aqui de administração, mas é muito ligada a esse mundo da inovação, tecnologia, chamada Link. Ah, muito legal. E do Álvaro. E ela tá muito com a cabeça de ser gestora. Ela vai para Boston agora também visitar várias gestoras, family office e tal. Então eu tô sentindo que eu vou ter uma gestora na família. Legal. Ela tem um negócio dela de pijama, ela tem uma empresa... É isso que eu queria saber. Quais são essas empresas que eles criaram? Legal. O Theo, ele tem alguns negócios. Ele começou também com uma empresa de ingresso, depois teve uma empresa de eventos, depois agenciamento de DJ, tem um grupo de agencia a talentos, né? E ele hoje tem também uma empresa de educação corporativa para empresários médio-grande. Médio-grande, para empresários, né? Não é executivo. Tá. Então, é lá que eu faço, no escritório, na estrutura dele, que eu faço esse meu treinamento. Tá. Então, o Theo já está muito bem, a empresa dele está ótima, está crescendo. Como chama a empresa? Chama SME, Smart Money Education. Legal. The New Education, como ele chama, nova educação. O Davi é o produto. O Davi, ele tem 2 livros publicados, best-seller. Davi, ele tem um trabalho de superpotencial, ele descobre o superpotencial das pessoas, como se antes do cara ser empresário, tem a pessoa por trás, então ele trabalha isso muito bem. O Davi é um fenômeno, ele realmente entende muito o que ele faz. Desde muito pequeno, o Davi já tinha esse perfil, né, de ser o treinador, de ser o cara de ler mente, sabe, essas coisas assim. Não estou dizendo que ele é guru, não, mas o Davi realmente é o produto, né? Ele tem uma intuição também, um talento para isso. Tem um talento para isso incrível, coisa que o Theo é mais bastidor, o meu mais velho é mais bastidor, mais empresário, e o meu mais no meio, que é o Davi, é mais empreendedor, Só que o Davi tem uma venture capital também, dele, chama Real Deal, já tem 15 investimentos. O Davi é muito parecido comigo quando eu era mais novo, né? O meu Davi também é parecido comigo. E é o do meio também. É o do meio. Pois é. Então é isso. O Theo é mais protetor, sabe? O meu mais velho é mais empresário, protetor. Sim. Pai, não faz isso. Tipo assim, o Theo que me segura. Vai, não vai nesse negócio não. Não vai nesse treinamento, não faz isso não. Porque o que aconteceu? Ao longo desses anos, com 10 livros publicados,
Eu vou em todas as mentorias desses amigos, que são seus amigos, são meus amigos do mercado, né? Sim. E aí eu não tenho uma mentoria, porque, né, eu não tenho tempo para isso. Eu tenho com ele tem lá o grupo dele, o clube dele lá de mentorados, né, de empresários, e eu participo lá com ele. Entendi. Sabe? Então o Theo meio que me segura, não deixa a internet te influenciar. Não deixa a internet influenciar. E eu sou bem isso, sabe? Eu estou na internet fazendo aquilo que eu faço. Para manter o foco no que você Na minha faz. atividade, que é investir. Sim. É investir. Então, eu faço... O que você é, João? Eu sou educador. Adoro e investidor. Sou escritor de livros. Então, eu sou um cara... se você chegasse no hotel, se você preencher a fichinha, antigamente eu botava vendedor. Hoje eu boto educador. Ótimo. Nem investidor eu boto mais. Legal. É fase da vida, né? E a Maria? Faltou a Maria. Você falou a Maria pijamas? Na pandemia, ela fez uma empresa de pijamas. Bom, eu entendo de pijamas, né? Pandemia bombou pijama. Bombou pijama, só que o pijama dela pijama. a pessoa podia sair na rua com pijama. Ah, legal. Ela criou um modelo de pijama aí meio... Aí até que ela vai almoçar de pijama. Não, Maria não vai almoçar de pijama. Mas enfim, ela fez isso e foi uma baita experiência empresarial para ela. Ela criou esse negócio. Depois virou meio que blogueirinha, né? E ela não para de chegar a caixa de coisa lá em casa, de tudo quanto é marca, de coisa e tal, e ela adora fazer isso. Ela tem uma relação com o TikTok, ela que me levou pro TikTok. Legal. Então ela tem a audiência dela, ela não é uma influenciadora gigante, mas ela converte. A Maria, ela diz assim, Ela Maria, tem um nicho. O nicho dela, ela converte muito. Eu acredito muito no poder das influenciadoras e principalmente das micro e nano. Eu acabei de lançar um projeto, inclusive. Eu vi, adorei, eu li tudo Vou sobre trazer isso. a Maria, então, no meu projeto. Pode trazer, ela vai adorar. E a gente eu até vou te falar isso, né? Nós estamos vendo o teu caso lá na Nonstop, que é uma empresa que entrou no veículo, né? Que é uma agência de influenciadores, lá que eu faço a gestão lá junto com... Depois a gente combina, você vem lá fazer uma visita. Então, a Nonstop troca boas práticas. Exatamente. A gente tem ferramentas de várias coisas de influência, né? Legal. Então acho que vale a pena a gente falar sobre isso. Pois a Maria, então, ela tá muito nessa pegada, só que agora, depois que ela começou a entender mais de business e administração, porque ela errou na prática, e errou na prática com a empresa lá, a Ketchum, ela agora... ela está mais olhando a retaguarda, sabe? Olhando o ecossistema, entendendo o ecossistema, entendendo várias empresas, o que cada uma conecta com a outra. Então ela pega o portfólio, essa aqui não vendeu para essa daqui, por quê? Sabe assim? Ela é curiosa que nem você, né? Ela é curiosa. Vai atrás. Ela é curiosa. Por isso que você acha que ela vai ser a tua sucessora, é isso? Eu acho. Quer dizer, o pai gosta, né? O pai gostaria, desculpa. Mas, de novo, eu não sou aquele pai que diz assim, eu quero que você seja isso, porque senão fica na cabeça dela uma obrigação. Eu quero que ela seja o que ela quiser, que ela tiver vontade, se ela tiver vontade... ela é uma menina, né? Então mulher é um pouco diferente. Os meus meninos foram muito na porrada, no bom sentido. Vai lá, se vira e tal, e... Desde o começo, mesada não existia, né? Então eles tiveram que se virar. Eu adorei esse teu conceito. E vai muito aquele ditado, né? Pai rico, como que é? Pai rico, neto, filho nobre, neto pobre. Isso é muito importante, mas eu acredito assim, tudo é gravado, tudo fica gravado. Né? Tudo que acontece lá atrás, você leva para a vida. Então, se você prepara um filho, treinando o filho para ele ser sucessor, é uma coisa. Eu chamo de educar, de treinar, tá? Não me critique, mas eu acredito que a educação passa por treinamento. Inclusive, primeiro dos pais, né? Então, mesada? Mesada, para mim, eu sempre achei que era o fixo garantido. Então, você vai dar um fixo pro seu filho? Cara, e se amanhã ele perde esse fixo? Vai perder o chão. Porque... não vai saber se virar. Não vai saber se virar. Então, eu nunca quis dar nada garantido, apesar de mesada ser muito bom para controle financeiro, ensinar dinheiro, mas eu sempre tive uma preocupação, Sandra, com isso, sabe? De não deixar nada, assim como uma preocupação também com a herança. Aquilo subconsciente está dominado. No pior das hipóteses, tem aquilo garantido, sabe? Então, eu sempre disse, brincando, né? Porque lance é bíblico, né? Eu não vou deixar nada em vida.
vou gastar tudo em vida, sabe? Sempre brinquei com eles isso. No final das contas, né, eu aloquei grande parte do meu patrimônio em negócios, né? E eles viram isso, né? Então eles vivem isso. E isso foi, o exemplo do pai foi contaminando. E a necessidade de fazer negócio e ganhar dinheiro que eles tiveram, de fazer coisas, foi construindo os homens que eles são hoje, entende? E eles cometem muito menos erros do que eu cometia. Não, é muito bonito isso, e parabéns, porque deve ser muito difícil. Às vezes você quer mimar seu filho, né? Você quer dar algum conforto a mais, dar uma segurança. É teu filho, né? Você não quer que ele passe pelas mesmas dificuldades que você pode ter passado. Não, a proteção tá ali, né? Eu digo que é um range, uma parede ali, outra aqui dentro você anda, mas ali ele chegar aqui eu ajudo, né? Não, quando precisar, com certeza vai ajudar, mas tem que ter um pouco de disciplina, um pouco de sangue frio, né? Tem. Mas é um jeito de educar também, né? Não tem receita de bolo, né, Sandra, de educação. Cada família é uma família, cada jeito é um jeito, cada filho é diferente um do outro. Imagine fora das famílias, cada um jeito. Então não dá, porque deu certo pra mim, vai dar pra você? Pode não dar, o que deu pra mim, poder não ter dado, né? Mas deu muito certo. E funcionou. E você tem um projeto que chama O Poder da Família, que eu achei muito lindo. Conta um pouco disso. Então, baseado nessa trajetória desses 2 livros sobre filhos, minha esposa tem um papel importantíssimo na educação de berço deles, educação doméstica deles, a questão da espiritualidade, não religião, mas espiritualidade, na questão do amor, do afeto. A minha esposa é muito forte nisso. E ela não aparece muito. E aí, de repente, a gente começou a ser convidado para participar de eventos ligados à família. Eu participo de eventos também de vários amigos que são evangélicos, são pastores, Cláudio Duarte, enfim, vários. De repente, eu me vi falando em algumas igrejas para empresários. Apesar de ser católico, eu frequento igreja evangélica também. Qual o problema? Não tem problema nenhum, questão espiritual. E aí, eu sou muito amigo de um rapaz que tem uma questão muito forte de relacionamento, de amor, que é o Kaká com a Simone. Aí vem várias pessoas que também fazem, que são próximas da gente, que também tem isso. Finalmente a gente decidiu, assim, por conta de centenas de pedidos, me ajuda a criar meu filho, ajuda no relacionamento com a minha mulher, como é que dura 30 anos, como é que dura 28 anos. A gente resolveu criar um evento, uma vez por ano. Primeiro foi isso, né? E foi um sucesso o primeiro. Depois a gente resolveu criar um livro, fazer um livro, O Poder da Família, com a experiência prática, não teoria, mas prática dessas famílias, com a experiência real deles. Aí virou um método para ajudar casais no relacionamento, seja dinheiro, tudo, sexo, tudo. Que não é só eu, né? Meu papel continua sendo filhos, tá? Meu papel no Poder da Família, só que tem vários especialistas que falam de várias coisas. A minha esposa ficou com espiritualidade, cada um ficou com uma coisa. E aí, a gente marcou uma data, 15 de novembro, que é um feriado, às vezes é 14, 15, que é um evento grande para as famílias do Brasil, com valor simbólico, onde a gente está ajudando e está transbordando na vida de centenas de milhares. Porque, Sandra, o que é certo é certo. Não adianta você querer fazer o que é certo virar errado, o errado virar certo. É o que a gente está vendo por aí, o mundo tá chato, a internet trouxe um monte de hater, um monte de coisa, invertendo os valores. Valores, em princípio, são os mesmos milenarmente, então por que você vai inverter, né? E a gente quer resgatar esses valores familiares. Pai, mãe, hierarquia, organização, família. Eu posso ser old fashion, chamo do que quiser, mas eu acho muito lindo esse projeto e acho lindo o nome, O Poder da Família. E é mesmo, é a nossa base, né? Nossa família é a nossa base. A gente não estaria aqui na sua casa se não fosse a família. Exatamente. Certo? Então você é uma família recebendo famílias. Eu não estou aqui, o João, estou representando a minha família, está representando. Você fez pergunta para a família, da família para a família deles. Então você também está protagonizando essa cultura da familiar. Né, seus filhos estão próximos, seu marido, sua família de pai, né? E eu tenho uma empresa familiar também. Você tem uma empresa familiar e
E hoje... E no Brasil tem muito, né? Bom, todas as empresas nascem familiares mesmo, você tenha sócios, nasce pequena, não nasce já na Bolsa de Valores. Uhum. Toda empresa nasce familiar. E o poder que a família tem, não só nos negócios, mas na formação do caráter das pessoas, de como ela vai agir ao longo da vida dela inteira, né? E quer saber, meu filho tem um grupo são 50 meninos que são sucessores, sabe, de grandes empresas, mas são Legal. sucessores, não herdeiros. Foi herdeiro não entra, só entra sucessor. Boa. E é diferente um pouco a Uhum. história, né? E quando eu vejo aqueles meninos, dá uma vontade de dizer assim, uau, que esse Brasil que vai dar certo, cara, o Brasil tem jeito, porque esses meninos Isso são... sim é o Brasil que vai dar certo. Cara, são maravilhosos, a molecada tocando, querendo desenvolvimento econômico, sabe? Gerando emprego, trabalho, querendo crescer, investindo no país. É isso aí. Eu costumo falar também isso, que é a iniciativa individual que muda o mundo, que muda um país, que move a sociedade. Não adianta a gente querer depender do governo, do sistema. A gente tem que fazer a nossa parte. E aí todo o resto é consequência. Como empresário, você poderia estar na sua empresa, você está aqui compartilhando. É isso. Eu poderia ficar só com meus investimentos, tu fica compartilhando, fica ajudando. Então, a gente está fazendo um trabalho de educação, de convencimento, de cultura, muito importante. Uhum, com certeza. Muito importante. E claro que isso está gerando o quê? Exemplo. Exemplo para os seus filhos, né? E o exemplo arrasta. Minha mãe não precisa fazer isso, mas faz. Olha que lindo, né? Então, acho que a mensagem final, no sentido de família, é isso. O poder da família faz parte, é como se fosse uma coroação para mim. Quando a gente vai crescendo, vai amadurecendo, as necessidades vão mudando, né? Pirâmide de Maslow explica isso. Uhum. E eu criei um conceito, fiz uma tese chamada Os 5 Níveis de Consciência Empresarial, mas ela é baseada na consciência pessoal. Então, a consciência ela acontece quando você vê uma coisa que você, eu não sabia que era isso, que despertou para aquilo, sabe? Então, no mundo da empresa, isso vai acontecendo em níveis. Bom, aí você começa a fazer outra coisa, não é só para ganhar dinheiro, mas você começa a se relacionar de forma diferente. Então, hoje, depois que eu virei os 50, meu nível de consciência para tudo é muito diferente. E por isso faz sentido agregar podcast, livros, movimento, que não é só sobre dinheiro. O dinheiro tem que ter, né? Tem que ter. É verdade. E aí tudo isso, Sandra, para te dizer que o mais importante, e foi a virada da minha vida, foi a palavra lá atrás, quando eu comecei a investir, que eu aprendi. Foi a palavra servir. Eu aprendi lá em 2012, essa palavra servir. E foi isso que norteou a minha vida até hoje. Então tudo é sobre servir. Bonito. Tudo é sobre o prazer do outro, a satisfação do outro, o que as pessoas precisam, não só o que eu preciso. Uhum. O empresário tem muito do lucro, daquilo de ganhar, sabe, nós somos treinados, ganha, perde, eu ganho, tu perde. Até técnica de negociação era assim, né? Então, cara, quanto melhor com a roupa ou com a lingerie a tua cliente estiver, mais feliz ela estiver, melhor você vai ficar. A relação tem que ser sempre ganha-ganha. E o lucro, consequência disso. O lucro, mais do que ganha-ganha, eu tô numa outra fase já. Eu tô na fase, cara, se a pessoa prosperar, se a pessoa ficar feliz, ela vai ficar grata. É verdade. E eu vou ganhar por essa gratidão. Uhum. Então, não é romantismo, tá? Isso é realidade. E minha vida mudou muito depois que eu passei a ser servidor. Faz todo sentido e é muito lindo. Muito obrigado. Propósito de vida mesmo, né? João, para encerrar essa conversa aqui maravilhosa, eu queria que você me contasse, a gente está aqui em casa, num papo íntimo. Tô até com uma perna em cima do sofá. Mas é isso aí, tem que ficar à vontade mesmo. Queria que você me contasse quem é o João na intimidade. A gente falou aqui bastante de família, mas eu quero saber quem é o João na intimidade. O João hoje, pode ser hoje? Hoje? Hoje é um cara que busca algo a mais que eu nunca busquei. Eu busco um pouco mais de saúde física, um pouco mais de saúde espiritual. Eu não buscava isso. Né? Às vezes a gente fica acelerado para querer fazer as coisas. Não tinha tempo para isso. A gente deixa para segundo plano, sempre né? deixava para segundo plano. Procrastinava demais. Hoje, pra você ter ideia, eu nos últimos... Desde que decidi sair da bossa, isso foi eu saí efetivamente em setembro, mas julho para agosto eu já estava mais ou menos off, né? Eu decidi emagrecer,
eu decidi cuidar da saúde, decidi voltar para o esporte, para academia, com moderado, tá? Não é só aquele louco que todo dia faz, não. Moderado. Mas eu decidi priorizar coisas que eu tinha deixado de lado na minha vida. Então o João hoje é um cara mais preocupado com isso, porque família eu já tinha, já sou um caseiro, eu já tinha essa eu tinha algumas coisas... Já estava realizado, tanto na família quanto profissionalmente. Exato. Você decidiu se cuidar. Cuidar, mas mesmo. Eu não aconselho você esperar tanto tempo. É isso que essa mensagem. É verdade. Se eu soubesse que era tão bom, eu teria feito muito tempo antes. E às vezes a gente precisa se cuidar primeiro para poder cuidar melhor dos outros. Dos outros. Né? A história da máscara do avião, né? Quando cai. Primeiro no outro, né? Primeiro você, depois primeiro teu você, filho. Depois você ajuda o outro. Você estando bem, você ajuda o outro, né? Mas pensando no outro, né? Você não consegue ajudar se você for morrer. Então, essa é o João hoje, Sandra. É um João que está buscando cada vez mais melhor performance, não performance no sentido de alta performance, mas performance espiritual, física, saúde. Então, criei uma regra que é Deus, né, família, saúde e trabalho. Legal. Mas o trabalho tem que sustentar a operação toda. Sem trabalho não dá, né? Verdade. E a gente tem que se sentir produtivo para a sociedade. O trabalho é um pilar importante também, né? Trabalho é super importante. Acho que eu não saberia viver com trabalho. Eu sou um cara que tira várias férias, né? Eu não tiro uma férias de 30 dias, eu tiro várias férias. Adoro. Um final de semana em tal lugar. Então, eu gosto disso, mas estou sempre conectado, sempre em cima daquilo que eu acredito, que é um sonho grande, que é aonde eu quero chegar. Que a gente tem sonhos, né? Então, você tem que continuar sonhando. Então, hoje eu sou um cara melhor fisicamente, melhor mentalmente, espiritualmente, mas eu tô cheio de vontade ainda. Cheio de planos. Cheio de planos. Então, não dá para não ter planos. Não. Não dá para não ter planos. Ah, mas você já tá bem porque isso é ganância, querer mais. Não, não é isso. Não é sobre este tipo de ganância. É um sonho possível de ser alcançado para você ter algo a buscar. Thiago Brunet, amigo nosso, fala muito, né, do destino. Né? Então, uma coisa é você saber onde chegar, mas qual o caminho que vai? Qual o caminho? São vários caminhos, né? Então, qual o caminho você vai percorrer? É isso. Que bonito. Adorei, João. Que conversa, assim, inspiradora. Eu tenho certeza que vai fazer a diferença aí na vida de muitas pessoas. Você tem uma trajetória incrível. É um exemplo de vida, um exemplo de ética, de conduta. Obrigado. E foi um prazer te receber aqui na minha casa. Bacana demais. Bacana demais. Finalmente, no Papo Íntimo. Eu digo que sempre que eu vejo o Felipe Tito usando as roupas, da Hope. Você vai ganhar hoje aqui, ó. Tua sacolinha tá aí. Tem que eu vejo o Felipe Tito usando, eu digo, quando é que eu vou ter esse físico aí pra usar essas cuecas, hein? É só pôr a cueca, a camiseta, pronto. Vai ficar igualzinho o Felipe Tito. Eu chego lá, hein, Felipe? Cuidado, hein? Se cuida, que o tanquinho tá chegando aqui. Muito obrigada, João. Um carinho enorme por você. Realmente. E se você curtiu esse episódio, não deixa de dar o seu like, de compartilhar com quem você gosta. Tenho certeza que vai inspirar, vai ajudar a trajetória de alguém que você gosta e pode fazer a diferença no mundo. Então, muito obrigada e até o próximo Papo Íntimo.